do Senhor? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração, pedindo para Deus nos dar graça nessa noite. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento agradável, momento que vamos ter aqui, momentos em que o Senhor vai nos ensinar a sua palavra. Senhor, que não seja eu, mas sim o teu Espírito, Senhor, a estar nesse lugar, para que as pessoas possam, Senhor, te entender. Fala de uma forma, Senhor, que eles possam levar a lição de hoje, o estudo de hoje, a palavra de hoje para casa, e que eles possam pôr em prática, para a honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Na semana passada nós falamos sobre o que é força e o que é estar fraco na presença do Senhor, né? E a graça nos proporciona isso. E hoje nós vamos falar dos benefícios da graça, né? Eu queria que você abrisse lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 7. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. Diz assim: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes eu orei, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Amém? Ora, o que são os benefícios da graça? Nós vamos saber hoje. Só que junto com os benefícios existem algumas coisas, existem algumas regras. A Bíblia nos traz coisas boas, mas também junto com elas existem algumas regras, que se a gente não cumprir com essas regras, não vai acontecer nada. E um dos benefícios que a graça nos traz é o dom de coisas que estão ocultas. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 1, do 25 ao 30. Alguém pode? Eu estou sem óculos hoje, então eu não posso ler. Então alguém vai me ajudar hoje. Deixa eu ver. Chega aqui, irmã. Alguém achou? Pode ler. Quem achou, pode ler. Mateus 11. A Mateus 11, do 25 ao 30. Alguém pode ler? Eu estou sem Bíblia, eu não quero. Se alguém puder ler, tudo.
dom de revelação. Ou seja, irmãos, quantas vezes vocês já viram, quando vocês abrem o Evangelho, Jesus ele pega os 12, os seus discípulos, e leva num lugar separado e começa a conversar com eles. Várias vezes no Evangelho a gente vê isso. O que é isso? É Jesus revelando coisas. Não é porque ele está escondendo, é porque existe gente que não quer saber das coisas de Deus. Então Jesus só revela essas coisas para quem quer. Para quem quer. Não é para qualquer um. E ele dá graças a Deus por isso, porque tem gente querendo receber coisas que ainda não foi revelada aos homens. Coisas que pouca gente sabe. Ou seja, se você passar aí na rua e perguntar alguma coisa sobre a Bíblia, as pessoas não vão saber responder. A maioria das pessoas, elas não lê Bíblia. E se lê, não entende. Por quê? Porque precisa da graça. E se as pessoas não têm graça, elas não conseguem entender aquilo que a Bíblia fala. E sem graça não acontece nada. Por que nós sabemos muita coisa a respeito de várias coisas do mundo, do que está acontecendo? Porque Jesus tem nos revelado. Jesus tem falado. A palavra de Deus tem nos revelado. Mas se eu leio e não entendo, eu preciso procurar alguém para me ensinar o que é aquilo que está, o que é aquilo que está escrito. Eu não estou entendendo, mas você tem que procurar, sabe quem? Quem tem graça. Você não pode procurar qualquer um. Não é qualquer um que vai te ensinar o que você não entendeu. Mesmo estando na igreja, tem pessoas que não têm graça, porque não entende a palavra de Deus. Então, uma das coisas, um dos benefícios que a graça nos traz é de revelar. A palavra de Deus nos revela. A palavra de Deus nos abre o entendimento. Uma coisa que a palavra de Deus me abriu o entendimento foi na questão de jogar o lixo na rua. Até isso a palavra de Deus ensina. E aquilo entrou no meu coração como se fosse uma bala. Pum! A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse capítulo 11 que haverá um dia que Deus vai destruir quem destrói a terra. Não é glória a Deus não. É misericórdia, meu irmão, é misericórdia. Porque tem gente, tem muita gente que joga lixo na rua. Tem gente queimando florestas. Tem pessoas jogando, dizem, né? Jogando óleo no mar que está invadindo a terra. Isso é o quê? Destruição da terra. Destruição. E isso entrou de mim de uma forma tão assim, que olha, minha bolsa é cheia de papel. Qualquer papel na bolsa, nunca mais joguei. Quando eu vejo uma lata de lixo, eu tiro e jogo no lixo. Dentro do ônibus tem aqueles cestinhos de lixo, né? Eu jogo dentro. Isso aí, ó, entrou em mim, isso foi uma revelação. É bobagem? Não é. Porque esse castigo eu não quero passar. Não quero ser destruído por causa de um papel de bala. Alguém aqui quer? Eu não quero, né? Então, é dom de revelar. A graça nos revela, nos abre o entendimento. Não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa que está falando, é Deus, é o Senhor Jesus. E quando Ele fala, coisas acontecem. E tudo que Ele fala é verdadeiro. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que Ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou, obedeça. Porque aquilo ali
é um dos caminhos que nos leva para o céu. A gente está se preparando para receber o noivo. Amém? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode, viu, gente? Não fica acanhado, não. A graça, ela nos proporciona uma aliança. Uma aliança. Vamos lá em Mateus. O presbítero Agostinho chegou. O meu secretário ocular. Presbítero Agostinho, lê para nós o que está escrito lá em Mateus, capítulo 26, versículos 26 e 27. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Alguém sabe o que é isso? Pode falar. Quem falou? Ceia. Exatamente. A graça, ela nos proporciona uma aliança com Cristo. A ceia é o quê? É uma aliança com Cristo. Aliança, se você pegar uma aliança, você olhar, ela não tem emenda, ela é toda por completo. Ela não tem emenda. Isso é Cristo. Se você não vem e não toma a Santa Ceia, não toma a ceia, você não está formando uma aliança com Ele. E se você não está formando uma aliança com Ele, você está fora da graça. E eu vou explicar para vocês por quê. Tem um versículo no texto da ceia que diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo e tome a ceia. Jesus não quer que ninguém fique sem tomar ceia. Senão ele não tinha colocado esse versículo lá. Examina. Senhor, eu pequei assim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Estou pedindo perdão porque eu quero tomar a ceia. Amém? E toma a sua ceia. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa. Se ele é grande, se ele é pequeno. Pede perdão. Porque ele quer que todo mundo sente na mesa. Ele quer que todo mundo participe. Mas existem pessoas que não se perdoam, né? Então essa aí não toma a ceia. Então ela precisa entender que Jesus quer que ela tome a ceia. Não importa. Que você possa entender daqui para frente que esse é um momento muito importante. Aí você pergunta para a pessoa: você quer ir para o céu? Ela fala: quero. Como que você quer ir para o céu se você não entendeu o que está escrito na palavra? Examine-se o homem a si mesmo e tome a ceia. Há controvérsia então aí. Você está fora aí, está meio fora aí do esquema, porque você quer ir para o céu, mas não toma a ceia. E ele está te dando chance para você tomar a ceia e você não toma. Então alguma coisa tem. Então a graça, ela nos proporciona aliança renovadora, que é a ceia do Senhor. Então todo mês a gente renova. Isso é graça. Isso é graça. Todo mês a gente se renova. Pede perdão pelos pecados. Na semana, né, a gente pede perdão por irmão que está meio virado com a gente, ou a gente meio virado com ele.
Então é semana de renovação, gente. É semana de renovação. Tudo isso é graça. A graça nos proporciona, né, esse benefício, né? Oi. João, capítulo de número 6, versículo 53, diz assim: Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Palavra de Deus. Se você não participa da ceia, você não tem vida e não tem nem parte com Ele, né? Então, para vocês que estão aqui hoje e que participam da ceia, abre o olho, pensa, começa a pensar, começa a rever os seus conceitos. Eu não vou tomar ceia porque eu briguei com meu pai. Eu não vou tomar ceia porque minha esposa. É? Então você não tem parte com Ele. Não adianta. Uma coisa eu vou dizer para vocês. Sabe o que a graça proporciona? A salvação individual. Tá com problema com a sua esposa? Tá com problema com o seu pai? Deixa eles para lá. Cumpra o seu ministério. Cumpra o seu ministério. Não fica aí com esse negócio, eu não vou tomar ceia, eu vou pegar a uva. Então pega. O problema é seu. Eu vou tomar ceia. Eu vou tomar ceia. Tá bom? Oi. Tem sim. Porque assim, se a graça nos revela e você não está entendendo, o que você fez? O que você fez? Você acabou de falar agora. Você insistiu. Você continuou insistindo até entender. Quem tem graça insiste até entender. Vocês estão entendendo? Quem tem graça insiste até entender. Porque ele está focado ali, ele quer saber o que quer dizer aquilo ali. Se desistir, meu amigo, você não vai saber nunca. Então, a graça nos proporciona isso, né? Por isso que nós, semana passada, nós aprendemos que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. Quando você insistiu na palavra, você estava demonstrando para Deus que você estava fraco. E aí Ele te deu a resposta. Amém? Oi. Atos 8, 26 fala do etíope que estava lendo a palavra do Senhor e não estava entendendo. E Filipe foi até lá para esclarecer para ele, para ensinar o que ele não entendia. E após o ensinamento, ele foi batizado. É a graça do Senhor em Filipe. Isso foi graça. A graça do Senhor em Filipe. E você acha que a graça só estava no Filipe? Depois ela foi para o etíope também, tá? Porque ele entendeu a revelação. Foi revelada a palavra de Deus para ele. Exatamente. Quando a gente se interessa pelas coisas de Deus, é sinal de que a graça está fluindo na nossa vida. Entendeu? Por isso que a graça do Senhor nos basta. Ela nos proporciona isso. Amém?
A graça do Senhor, ela tem um outro benefício aqui importante. Lucas 2,40. Se abre lá para nós, presbítero Agostinho. Lucas 2, versículo de número 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Sabedoria. Sem graça, nós não temos sabedoria. A gente tem inteligência, a gente é esperto, mas essa sabedoria é que vem do céu. Se você é esperto em você mesmo, ou se você tem sabedoria em você mesmo, você está fora do plano. Opa, me deu uma luz aqui. Que luz? Luz do quê? Que luz? Que luz é essa? Não existe isso. Busque sabedoria em Deus. Não é isso que Tiago fala? Você quer sabedoria, meu irmão? Busca a sabedoria que vem do alto. Busca a sabedoria que vem de Deus, porque Ele dá a quem pede e não cobra nada. A sabedoria de Deus é de graça. É de graça. Tem gente que tem sabedoria, mas cobra. Sabia disso? Tem gente que está subindo na vida porque é muito inteligente, mas ele cobra. Por isso que ele está subindo na vida. Mas essa sabedoria eu não quero. Eu quero a sabedoria que vem do alto. Essa aí sim é boa. Essa vai me ensinar a subir de uma forma correta. Porque quem sobe com os rudimentos do mundo, com as armas do mundo, com as coisas do mundo, ele não está subindo, ele está descendo. Porque lá na frente, ele vai ter uma grande surpresa na vida dele. Então, essa força e essa sabedoria, ela tem que vir do alto. E isso é graça. Lucas 4:22. Lucas 4:22. Todos davam testemunho dele e maravilhavam-se das palavras de graça que saía de seus lábios. Perguntavam: não é este o filho de José? Não é esse o filho de José? O que as pessoas estavam dizendo? Pô, esse camarada não é aquele filho do carpinteiro ali da esquina? Como que ele fala assim, dessa forma, tão diferente? A graça proporciona isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você continua falando, e aí, meu irmão? E aí, beleza? E aí? Pá, bom, pá, beleza? Tranquilo? Tá de boa? Você não tá na graça. Esquece. Você ainda está no mundo. Porque quando você chega e começa a abrir a boca, quando você tem a graça, as pessoas param para te ouvir. Porque o que está saindo da tua boca é diferente. Você muda. O modo de falar é diferente. Não foi isso que a mulher falou para Pedro? Que isso, meu? Você é um deles. Você fala igual eles? Aí. A graça proporciona isso. A gente começa a falar diferente. Não é glória a Deus, aleluia. Não é isso não, gente. É quando você vai dar um conselho. Esse conselho não é igual ao que os outros conselhos, não. É diferente. Quando você abre a boca para falar de algo, de um assunto, as pessoas ficam te olhando e ouvindo.
Porque elas gostam de ouvir você falar. Diferente daquele que vai chegando e o pessoal vai, saindo fora. Lá vem fulano, sai fora. Aí ele chega lá, tá sozinho. Por quê? As pessoas não gostam de ouvir ele falar. Só sai bobagem, só sai besteira, só sai porcaria da boca dele. Mas aquele que tem a graça, ele sabe falar. Eu sempre falo de uma pregação que eu ouvi, isso eu não vou esquecer nunca. Eu não era nem crente, não era nada. Dentro do trem. Todo mundo gritava dentro do trem. Todo mundo gritava. Todo mundo falava em inferno. Os crentes dentro do trem falavam em inferno, em diabo, e para de fumar, e para de beber, e tarará, e tarará. Um dia de tarde, o trem lotado, vagão cheio, todo mundo suado. Entrou um cara desse tamanho assim. Mas o cara era grandão. Ele chegou, entrou na porta. Aí a porta fechou e o trem começou a andar. E aí ele abriu a boca. Sabe o que ele falou? Ele não pediu a paz do Senhor. Ele falou: boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Meu, para. Meu, ele desceu na estação de Ermelino Matarazzo. Aonde ele estava ali, assim, mas todo mundo caladinho, olhando para ele e prestando atenção naquilo que aquele homem falava. Ele não ofendeu ninguém, ele não chamou ninguém de pecador. Ele não mandou os caras lá, entre um vagão e outro, parar de fumar maconha, que os caras fumavam no meio dos vagões ali, maconha. Ele não falou isso não, ele não acusou ninguém. Sabe o que ele fez? Ele apresentou Jesus. Quando esse homem desceu em Ermelindo, aquele vagão, em silêncio. Diferente de quando os crentes desciam. Pô, mas que barulho, meu. Esses caras enchem o saco, meu. Não teve murmúrio, não. Todo mundo de cabeça baixa, pensando. Viu? Quando você abre a boca para conversar, para falar de um assunto com alguém, você já notou se alguém fica pensando, olhando para o nada? Porque quando a gente pensa, a gente olha para o nada, a gente fica assim, né? Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. As pessoas, nem sempre, né? Nem sempre. Mas, dependendo do assunto, quando eu converso, a pessoa fica... Aquilo ali entra. Nunca mais vi aquele homem. Acho que ele era grandão, que era para todo mundo ver ele. Era grandão, cara. Mas o homem era cheio da graça. Cheio, lotado da graça, lotado. Porque vou te falar, os crentes dos vagão eram uns caras chatos. Eles gritavam, cantavam alto, acusavam todo mundo. E ninguém mais queria andar naquele vagão. Quando a pessoa pegava o vagão, que eles começavam a cantar, a pessoa na próxima estação descia, pegava outro vagão. Porque não aguentava. Não aguentava. A palavra de Deus lá em Jó diz que quando ele chegava na praça, as portas dos comércios fechavam. Sabia disso? Lê lá em Jó. As portas dos comércios fechavam. Tinha uma praça imensa. Jó chegou
o pessoal parava para ouvir ele falar. Para ouvir ele falar. A palavra de Deus diz que eram jovens, crianças, velhos, idosos, todo mundo queria chegar, perguntar alguma coisa, ouvir alguma coisa, porque daquela boca saía coisa boa. Isso é graça. Isso é graça de Deus. O que que Isaías falou? Senhor, eu estou no meio de um povo que tem uma boca, lábios impuros. Aí veio o anjo e colocou uma tenaz, queimou ali. E o que aconteceu? Isaías começou a falar coisas que vêm do alto. E quando você fala coisas que vêm do alto, as coisas mudam aqui embaixo. A nossa boca, a nossa fala, não é para piorar, é para melhorar a situação das pessoas. Mesmo que elas achem que aquilo que você está falando não está certo. Mesmo. Depois ela vai entender, é isso mesmo. É mesmo, olha, não é mesmo. Naquele dia eu achei que não tinha nada a ver. Fiquei brabo, mas não é não. Não é não. Ele estava certo. Nós fomos levantados para quando a gente abrir a nossa boca, endireitar o que está torto. Mas não por mim, mas aquele que me deu graça. Me deu graça. Se ele colocar algo na minha boca, é para endireitar o que está torto. Amém? João, versículo 1. João 1. João 1, do 15 ao 18. João dá testemunho dele e exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e antes de mim, porque já existia primeiro do que eu. Todos temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o revelou. Amém? Alguém perguntou um dia para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. O que ele disse? O que Jesus disse? Alguém pode dizer para mim? Não. Estás há tanto tempo comigo e ainda não conheces o Pai? Meu, isso aqui agora é sério. Presta atenção. Jesus, alguém falou para Jesus, perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou assim: meu, você está há tanto tempo comigo e não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe quem vê Ele, vê o Pai? Quem tem graça. Tanta gente querendo ver Deus, tanta gente querendo ver Deus, mas não quer ver Jesus, porque quem vê Jesus, vê o Pai, e Jesus é o próprio Deus. Só quem tem graça, quem tem essa graça, é que pode ter isso, pode entender isso. Quem vem a mim, vê o Pai. Vocês não precisam ver Deus. Olha eu aqui. Deus chora. Eu chorei.
Eu chorei quando meu amigo Lázaro morreu. Deus chora. Deus tem ciúmes. Sabia? Deus é ciumento. Aquilo que Ele criou, Ele não quer dar para ninguém. É só dele. Quem foi? Nós. E o diabo quer tomar. Deus Ele anda em todos os lugares. Espírito Santo. O Espírito Santo está em todos os lugares. Deus, se você quiser, você pode falar com Ele debaixo d'água, no profundo de uma caverna, porque Ele está lá. Esse é Deus. Deus sofre. Jesus sofreu calado. Deus sofre calado. Se Jesus disse, se você vê a mim e vê o Pai, presta atenção, lembra em tudo que Ele passou. Ele sofreu. Deus sofre. Deus tem sentimento. Deus, Ele sofre por você. Deus, Ele chora por você. Deus não troca você por ninguém, por nada. Jesus é Deus. Quer ver Deus? Olha para Jesus. Ah, mas eu não conheci Jesus, Ele morreu há 2000 anos atrás, eu não sei. Está aqui a palavra de Deus. Começa a ler os evangelhos, começa a ler a Bíblia. Você vai conhecer Jesus. Você vai conhecer Jesus. Jesus cura. Deus cura. Deus ressuscita. Jesus ressuscitou pessoas. Quando Jesus foi lá em cima, naquela montanha, no Monte das Oliveiras, que Ele começou a chorar. E aí o suor era como sangue. Era Deus. Deus também estava ali. Deus também estava chorando. Como é que você vai dar testemunho de alguém se o que você faz não tem nada a ver? Completamente ao contrário daquilo que você professa. Eu sou crente. Ah, mas de vez em quando eu tomo uma cervejinha, não faz mal. Meu irmão, sabe o que é testemunho? Testemunho é quando você está fazendo coisas erradas e um monte de gente que sabe que você é crente, elas estão vendo você. Elas estão vendo você fazer. Elas pegam mentirinha de você. Seu patrão, às vezes, ele fala assim, de vez em quando pega umas mentirinhas suas aí. E seu patrão sabe que você é crente. O mundo aí fora não conhece Jesus, mas conhece muito bem a lei. Mais do que nós. Porque quando você mente, você fala, esse camarada aí é crente. Né? Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Grande nuvem de testemunha. Tem um monte de gente olhando nós, porque eles acham que nós somos a perfeição da perfeição. Nós não podemos errar. A gente erra. Lógico que a gente erra. Mas o que Jesus disse? Vigie e ore. Vigie e ore. Cuidado para que não caia em tentação. Vigiai para não cair em tentação. E aí a gente pega e cai. E aí o camarada fala, esse camarada aí diz que é crente,
Que igreja que ele é? Ah, ele é da igreja ali, ó. Daquela igreja? Não. O que estão ensinando para ele ali? Estamos ensinando a Bíblia. O problema é o cara. A Bíblia não tem problema, viu, gente? A palavra de Deus, ela não tem problema nenhum. Os problemáticos somos nós. Nós somos os problemas. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui, porque isso aqui é um pronto-socorro. Isso aqui é um pronto-socorro, é um hospital. A nossa alma está sofrendo. Nós precisamos desse pronto-socorro. Nós precisamos desse médico chamado Jesus. Nós precisamos desse homem que um dia disse para Paulo: a minha graça te basta. Porque dentro dessa graça existe uma multidão de coisas que nos beneficia. Isso aqui não é nada. São alguns versículos. Se você olhar a Bíblia, ler com graça, você vai perceber que Deus dá muito para a gente através da graça. Amém? Que Deus abençoe.